Doutor, boa tarde novamente. Eu gostaria de convidar agora, sem mais delongas, para a gente não perder muito tempo, o nosso querido João Consorte. João Consorte é CEO da Maquin Health, com mais de 20 anos de experiência em comunicação de empresas do segmento de saúde, e ele vai falar para a gente aqui um pouquinho, uma palestra com o tema Quando a saúde está em primeiro lugar, o consumo tem que ser consciente. O amigo João Consorte, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, Fernando? Tudo jóia? É com você, meu amigo, fica à vontade. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com todos vocês. Também sensacional as palavras do Hugo, adorei. Já sou fã do Hugo. É, Então, eu separei, na realidade eu não tenho uma apresentação, eu tenho um problema sério com apresentações, eu conto tudo no primeiro slide. Então a ideia aqui é a gente fazer um papo, eu falar um pouquinho aí da experiência do nosso mercado de health, num momento tão importante como esse. Trouxe alguns números que eu vou contar para vocês e depois alguém sentindo a necessidade de algum dado um pouquinho mais específico, eu coloco os meus contatos e eu disponibilizo todas as informações necessárias para todo mundo, tá bom? Bom, vamos lá. Nós estamos falando aí de um cenário que hoje rodeia todos nós, que é o cenário de saúde, né? Nós estamos vivendo uma crise de saúde que, através dela, leva a gente para diversas mudanças, que, como o próprio Hugo disse, mudanças essas que elas eram eminentes para algumas pessoas, para outras ainda elas não estavam muito no nosso dia a dia, mas de fato essas mudanças elas acabaram ficando escancaradas para a gente e a gente está tendo que se movimentar em torno disso, né? Eu costumo sempre dizer que hoje a gente vive minimamente aí, eu não sou um grande estudioso de gerações, mas a gente vive 4 gerações em conjunto, né? A gente vem desde da época dos nossos pais, que são os baby boomers, né? Que era aquela geração que tinha uma ambição muito forte, né? Depois a gente vem para uma geração X, que é uma geração em busca de um sucesso. A gente vem para uma geração Y dos anos 80, que é aquela coisa de a gente se sentir um pouco frustrado. E aí a gente chega numa geração Z, e eu ouvi isso não é meu, mas eu ouvi outro dia, achei excelente, roubei. Se a gente for pensar, o futuro presidente da China, dos Estados Unidos, ele já está aqui, entre nós. Ele provavelmente, futuro que eu digo, daqui 20, 30 anos, ele já está entre nós, é alguém que está vivendo isso aqui que a gente está vivendo. Numa outra geração, mas ele está vivendo. Então, de uma outra forma, com uma outra visão totalmente diferente. Então, nesse sentido, a saúde, principalmente no meu segmento, eu trabalho, eu sou uma pessoa que não sou dos baby boomers, mas sou da geração X, mas eu vivi algumas coisas ao longo desses anos e eu posso dizer que eu costumo usar uma frase muito forte que é: nós somos responsáveis, e principalmente nós que estamos inseridos no meio desse mundo de saúde, né, o mundo de health, eu me sinto muito responsável por uma coisa que nós temos um propósito muito forte. O Hugo estava falando a questão de ter um propósito, né? Eu tenho o privilégio, e todo o time que trabalha comigo, nós temos um privilégio de ter um trabalho onde a gente, no final do dia, a gente sempre tem um propósito. É óbvio que todos nós trabalhamos por alguma coisa comercial, mas esse propósito ele passa desde uma campanha de awareness, onde a gente fala sobre os tratamentos disponíveis para um câncer de mama, que pode chegar a melhorar muito a vida de uma pessoa que está passando por esse processo. Então,
nós realmente temos o privilégio de ter um propósito e trabalhar em prol desse propósito. Nessa cadeia de saúde, isso é uma coisa que dia a dia a gente enfrenta, apesar da gente passar pelos mesmos problemas que todo mundo e por todos esses também que o Hugo acabou de comentar. Dentro da nossa cadeia, nós trabalhamos com empresas que fazem desde um prognóstico de mercado até serviços de saúde, até produtos relacionados à saúde. E aí, quando a gente fala dessa história, né, do consumo consciente, que eu acho que nos leva para isso que a gente está passando, eu vejo muito na nossa cadeia um momento muito, muito reflexivo, onde a gente passou de algo que, pelo menos eu e os meus times e as empresas a qual a gente trabalha, a gente tem aquela coisa de que nós vamos fazendo uma coisa após a outra, olhando lá para frente, e quando a gente se deparou com tudo isso, nós temos aí empresas que estavam moldadas para uma coisa e, de repente, tem que virar o canhão totalmente para outra. Por exemplo, a gente tem clientes como hospitais que, do dia para a noite, eles tiveram que mudar todas as suas estratégias, desde construção de marca, que nós vínhamos trabalhando ao longo do tempo, até para atender a população de uma maneira geral. Eu estou falando não só desses serviços como hospitais, a cadeia do trade, então desde uma farmácia até um médico que está acostumado a receber seu paciente no consultório. E aí vem essa coisa de democratizar a saúde, falar sobre saúde de maneira clara. A gente sabe que a gente vive num mundo onde o acesso à informação ele é muito mais fácil e muito mais tranquilo, porém é uma informação, né, que democraticamente ela é muito mais livre, e aí a gente tem aí fake news, e em saúde é uma das cadeias onde a gente encontra muita coisa. E a gente tem por obrigação, né, a gente quando começa um processo de comunicação, tudo que a gente faz não é baseado no que a gente acha ou nem no que o nosso cliente acha, né? É baseado em ciência, é baseado em trabalho, em desenvolvimento de pesquisa, o nosso trabalho é levar isso para um conhecimento geral, independente do nível, seja com um profissional de saúde, seja com um público leigo, de maneira clara e objetiva. Então, quando a gente se deparou, né, com a crise do coronavírus, essa é uma crise que começou, a Macan Health, ela hoje trabalha em são mais de 32 países que nós temos operação. Uma das nossas bases, um dos nossos headquarters, ele fica na China, então a gente teve a oportunidade de experimentar isso um pouquinho antes. Depois nós temos uma base muito forte na Europa e nos Estados Unidos, que já passaram um pouquinho mais além da gente, né, já surfaram um pouco mais isso. Professor, a gente teve um problema aqui no YouTube, está travando um pouco, aí eu estou reiniciando. Você quer que eu pare um pouquinho? Só um pouquinho, a gente está reiniciando o encoder. Tá bom. Desculpa aí, amigo João, mas foi um probleminha lá no YouTube. Muita gente aqui no Zoom tá perfeito. Muita gente no YouTube comentando que estava travando, e para a gente não perder nenhuma parte do seu conteúdo, é extremamente interessante para todo mundo. Deixa só o pessoal da HD conseguir resolver isso aí. Sem problema, só Obrigado. Me avisar aqui, eu retomo de onde eu tranquilo. parei. Vou dizer igual os apresentadores de programa ao vivo dizem, ao vivo é assim mesmo, né? Quem sabe faz ao vivo. Eu vou dizer igual os amigos, eu sempre sonhei dizer isso, viu? Vamos ver, vai resolver lá. É só no YouTube, aqui no Zoom dá tudo perfeito, eu estava ouvindo perfeito. E eu estou numa conexão aqui que ela é que, assim, né, tem alguns dados aqui até da Europa. Se a gente for pensar que hoje tem quase 4 gigas no momento circulando, no mínimo, é uma loucura. A mudança de perfil é uma loucura e ninguém estava preparado em termos de infra para isso, né? Com certeza.
A gente não... Nem esperava essa quantidade de acessos, nem tudo isso que está acontecendo hoje. É a mudança do dia Amigo para a Pedro, noite. na hora que puder voltar, você avisa. Pedro, quantas pessoas a gente consegue aqui nessa sala do Zoom? Tem um limite, né? Só que sim. Pode mandar o link no grupo. Mas e se eu mandar o link lá tem 200 e tantas pessoas, entendeu? Aí vai estourar aqui. Acho que podemos continuar, tá? Podemos? Pode voltar. Já está voltando direto com o professor, ou com o João ou Pedro? Na verdade, está aberto, está travando e eles estão vendo tudo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu não sei se eu... bom, vamos lá. Onde eu parei um pouquinho falando sobre a nossa cadeia de saúde, um pouco sobre as fake news, que é um fato dentro da nossa cadeia, né? Então, a gente está vivendo muito isso quando a gente fala um pouquinho sobre esse mundo de coronavírus, e a gente está vendo o quão importante é nós termos uma informação crível, uma informação de qualidade e, mais do que isso, uma informação de quem constrói ela com base não no que a gente acha, né, mas baseado em dados, em informações. A gente trabalha muito baseado... o Hugo estava falando em inovação, né? E hoje isso é muito comum no nosso segmento de comunicação, onde a gente fala das agências procurarem a audiência, a gente trabalhar de forma segmentada. No nosso segmento de health, eu trabalho com isso há bastante tempo, a gente sempre foi obrigado a trabalhar segmentado, porque o discurso que a gente constrói para uma audiência de público final é totalmente diferente do que a gente constrói para um profissional de saúde, quando a gente vai falar de um produto ou de um tratamento disponível. Tudo isso a gente tem que ter um embasamento muito forte em todos os dados, desde eficácia, estudos clínicos e a forma como isso se comporta, para a gente poder levar a informação mais crível possível. E isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma analogia, né, aqui. A gente hoje está falando nós estamos com uma campanha no ar que começou há mais ou menos um mês antes do coronavírus, sobre meningite meningocócica. É uma doença gravíssima que traz traz uma sequela muito grande para quem tem essa doença. Ela é uma doença que acomete crianças e adolescentes. E para vocês terem uma ideia, em abril de 71, a gente teve um surto no Brasil de doença meningocócica tipo C, e depois, em maio de 74, a gente teve um surto de doença meningocócica tipo A. E pouquíssimas pessoas hoje sabem o impacto que isso causa, e nesse período, né, várias cidades no Brasil, todas as aulas foram suspensas no Brasil, as entidades foram fechadas, porque tentava-se evitar a proliferação da doença meningocócica, que é uma doença muito grave. E ela deixou sequelas na época muito grandes. Então, assim, hoje a gente está vivendo
e está rodando uma campanha de awareness para que as pessoas tenham conhecimento. A gente vive alguns cenários em saúde onde essa história de você democratizar a informação sobre saúde é muito importante. A gente está vendo isso no nosso dia a dia, a gente está vendo como isso é importante para nós, o como isso está modificando a nossa relação. Então, por exemplo, eu trouxe alguns dados, né, para a gente atualizar aqui do que a gente recebeu de outros países, né? Então, por exemplo, uma Espanha, por exemplo, ela está tendo quase 34% das pessoas estão relatando que elas estão aprendendo a cozinhar para criar relações com seus familiares e para poder dividir isso com todo mundo. 49% dessas pessoas na Europa acreditavam que isso passaria em 2 a 3 meses. A gente começa a ver aí uma enxurrada. Aqui no Brasil, a gente tem um dado, e me perdoem se meu dado estiver desatualizado, porque, como o Hugo disse, isso muda a cada minuto. A gente tem um aumento de tráfego em mídias sociais de mais de 60% das pessoas navegando. Hoje tudo gira em torno de uma live, desde música, né, sertaneja aí, até acesso a grupos que até então a gente tinha pouco acesso. Outro dia, final de semana, eu vi os Stones juntos cantando numa live. Isso é incrível. E quando a gente leva isso para esse nosso mundo, né, de health, o nosso profissional médico, ele também é um profissional que ele tem um código de ética muito, muito forte, onde o próprio Conselho Federal de Medicina não se discute que um médico ele não está dentro de uma categoria que ele possa fazer uma comunicação aberta, vendendo serviço. Isso é proibido pelo Código de Ética, mas ele é um profissional que também está tendo que se reinventar no dia a dia com o seu paciente. Hoje em dia você tem alguns hospitais que tiveram que voltar todas as suas operações para o atendimento do Covid, e você tem médicos que têm pacientes que também são frágeis, não só por conta do Covid, mas que sofrem de doenças crônicas, que precisam mais do que nunca ter a manutenção do seu tratamento. Então, isso nessa nossa cadeia de saúde está tendo que promover essa mudança, né, de relação entre os profissionais de saúde com as pessoas que precisam de tratamento de doenças crônicas ou não crônicas, numa velocidade mas muito, 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 muito rápida. O WhatsApp era até então a ferramenta mais usada, mas hoje a telemedicina, para vocês terem uma ideia, ela começou a ser discutida realmente em 2019 e ela foi implementada de um dia para a noite. Então, assim, a gente tem um novo caminho, que ele é muito claro para nós. Eu acho que esse novo caminho está fazendo com que a gente reaprenda, até por tudo isso que a gente acabou, que o Hugo acabou de falar, muito bem colocado, sobre inovação. Esses caminhos estão fazendo com que a gente reaprenda a contar essas histórias de uma maneira um pouquinho diferente, ou de uma outra maneira, não tão diferente, mas muito mais eficaz. A saúde fazendo parte de tudo isso, as pessoas hoje elas buscam, né? Essa é uma percepção que ela é minha e do meu time. A saúde está trazendo essa relação de um consumo um pouco mais consciente, ou seja, a gente acredita muito que hoje é um fato dentro, isso trazendo um pouquinho das experiências de fora. Então, por exemplo, na China, a gente tem ouvido alguns relatos que a população chinesa, ela hoje, ela pensa muito mais, não é pensar no amanhã, mas é pensar como nós vamos chegar no amanhã. É nítido que essa parada que eles tiveram que dar e que a gente está dando, ela trouxe alguns benefícios até para o cuidado do nosso planeta, que isso são coisas que nós vamos usufruir. O consumo com as marcas, a gente ouve relatos, né, tanto da China como da Europa, que o consumidor, de uma maneira geral, ele busca não só, agora, por conta desse advento todo,
esse consumo ele não passa só por produtos, mas ele passa muito também por uma relação com aquela marca que eu me identifico. Como nós estamos vivendo nesse universo de saúde, aí é uma avaliação nossa, né? A aproximação com esse universo de saúde, ele passa por alguns dos pilares que passou a ser importante. Então, a saúde física, a saúde mental e, por que não, a saúde do planeta, né? A hora que a gente traz esse discurso, né, numa coisa só, a gente acaba colhendo, e a gente acredita muito, colhendo esses frutos, independente da marca, independente do produto que a gente venda. Isso é algo que vai, acredito eu, que depois de tudo isso vai estar muito conectado com a gente. Isso é cada vez mais claro, tá? Então a gente pode falar aí de um monte de coisa que passou por isso. E eu acho que esse movimento tem trazido muito para a gente uma consciência um pouco mais coletiva. Óbvio que passa por tudo isso que nós estamos falando, mas essa consciência coletiva ela acaba trazendo a gente para esse nosso mundo que deixa de ser um pouquinho mais individual, para um mundo onde tudo faz parte e as coisas elas convivem muito mais, independente das barreiras que a gente colocou até hoje, e inovação faz parte desses limites de barreiras se estenderem, né? Falando um pouquinho do nosso universo, né? Eu peguei alguns dados muito simples desse mundo farma. A gente começou a ver desde da relação entre os profissionais de saúde, né, que eu falei agora há pouco, o profissional médico, o profissional que está na ponta, nós trabalhamos com uma grande rede de farmácias e a gente, ao longo desse processo, a gente viu muita gente que estava de um outro lado e aquela coisa, estavam trabalhando por um propósito, trabalhando por algo realmente que era de fato uma coisa que está movimentando as pessoas, que eu estou aqui não é só para vender um medicamento, não é só para gerar um lucro para minha empresa, mas eu estou aqui para ajudar uma pessoa que precisa nesse momento e que talvez o único acesso que ela tenha é entrar numa loja e pedir um medicamento para alguém que possa ajudar ela. A gente viu, e aí falando bem especificamente, a gente viu no mês de março um aumento óbvio, né, muito grande da venda de produtos na farmácia, e aí a gente vê uma normalização um pouco em abril em relação a isso, mostrando aí né, a gente passa daquele momento de euforia, isso foi até relatado pelos outros mercados, e aí abril mesmo assim a gente vê um aumento dessa consciência de saúde. No mercado farma a gente vê um aumento de 8,4 em relação a abril de 2019 na demanda, né, por produtos. E aí, olhando um pouquinho mais especificamente, para vocês terem uma ideia, comparado a março a gente teve um aumento de 19 para 20, de 27% no consumo de produtos. Eu tive eu vi uma informação que não fui eu, foi uma informação que eu vi na mídia como um todo. Nós tivemos um relato aí de violência doméstica, né, um aumento de violência doméstica, e por outro lado, eu não tenho relação nenhuma com isso, mas a gente viu um aumento de 83% de abril de 19 para a projeção de abril de 20 em produtos relacionados a regulador de humor, que são aqueles produtos que passam desde ansiedade. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Todo esse movimento que a gente está vivendo, ele está provocando uma avaliação das pessoas, eu acho que um pensamento das pessoas em relação ao que elas, né, como elas estão e o que elas esperam. Claro que todos nós queremos que isso passe o mais rápido possível. E o mundo de saúde é um mundo que está totalmente ligado a isso. E só para fechar, eu acredito muito que dentro desse nosso segmento e do segmento de consumo de uma maneira geral,
nós vamos ser muito mais cuidadosos naquilo que a gente consome, da forma que a gente consome, em todas as cadeias, e pensando na nossa longevidade e pensando no mundo que a gente tem para nós nesse momento. Não importa se nós estamos falando de tecnologia, não importa se nós estamos falando de marcas, o consumo, eu acredito que ele vai sempre existir, ele vai continuar, mas eu acredito muito que a questão da saúde, ela traz para a gente uma consciência de que o nosso consumo, ele pode ser um consumo feito de maneira muito mais consciente, em linha com tudo que a gente precisa desenvolver, e inovação passa muito por isso, e eu também acredito em tudo que o Hugo falou com a gente. Acho que é isso, acho que espero ter sido claro aí e bem objetivo, e vamos, Fernando, alguns comentários e perguntas, agora estou ouvidos. Meu amigo João, primeiro, muito obrigado pela sua participação, e logo em seguida eu quero pedir desculpas ao pessoal que estava nos acompanhando pelo YouTube, pelo que aconteceu, certo? Foi um problema técnico junto à transmissão, mas nós estamos com a empresa nos acompanhando, que é a HD, e prontamente eles já entraram em ação e já resolveram. 3 minutinhos já voltou. Também compartilhei o link do Zoom lá nos comentários do YouTube. Muita gente entrou, tanto que o número do Zoom aqui deu uma boa aumentada. Eu peço desculpas, é um problema realmente técnico junto ao YouTube, que a HD está resolvendo isso para a gente. Acredito que já esteja resolvido. Então, João, quero lhe agradecer, certo? Demais pela sua participação. Eu tenho aqui, deixa eu ver aqui algumas perguntas para você, por gentileza, só um minuto, está aqui. Eu tenho uma pergunta aqui do nosso amigo Rafael Costa, certo? Eu vou lhe fazer a mesma pergunta que eu fiz ao Hugo, assim, você fica à vontade. Você prefere que eu leia as perguntas para você, você comenta elas para a gente, ou você prefere uma a uma? Vamos uma a uma, para eu não... Vamos uma a porque eu uma. tenho uma memória muito curta. Tranquilo. Vou ler aqui a primeira pergunta. Rafael Costa fala o seguinte: João, você disse que o consumidor passará a procurar mais determinadas marcas. Com isso, podemos entender que, da mesma maneira, as empresas vão focar em fornecedores com um portfólio de produtos maior. Isso é uma afirmação e é uma pergunta também, certo? Vamos lá, eu vou Espera um tentar... comentário nosso. Vou tentar responder com um comentário do que eu acho. Na realidade, o que a gente tem visto, até por relatos tanto principalmente da China e da Europa, é que ao longo desse processo, como eu disse, eles já estão há mais tempo do que a gente nisso, o que foi percebido é que as marcas, né, e a gente mesmo percebeu isso, está percebendo isso aqui, por exemplo, eu tenho, quando você foi, acho que na quinta-feira, eu vi o Itaú anunciando que ele fez um aporte muito grande, isso eu sei porque eu faço parte de alguns grupos, por exemplo, num dos desenvolvimentos de estudo clínico da cloroquina no Hospital Sírio-Libanês. O Itaú ele fez um aporte, isso é público, tá? Isso foi comunicado na grande imprensa. A gente também tem ações mais simples, né, do próprio o Itaú promovendo desconto para algumas redes de farmácia, para clientes que são do Itaú. Então, o que eu quero dizer com isso, tá? Os relatos que a gente tem dos outros países e até a gente aqui, eu não sei em que nível ainda, mas eu acredito que quando eu falo das marcas se aproximarem um pouquinho mais do universo como um todo das pessoas, e as pessoas acredito que estarão mais conectadas com essas marcas, uma vez que elas estejam mais em linha com algo que não seja só especificamente o produto dela, só a venda pela venda. Então, quando a gente consegue conectar essas marcas, então é o exemplo que eu acabei de dar agora do Itaú, que se a gente for olhar pelo lado da benfeitoria, ela existe, ela é real,
mas a gente também tem o lado de uma marca se aproximando de uma cadeia de saúde num momento onde está todo mundo olhando para isso e é uma necessidade real de todo mundo, independente do serviço financeiro. Então, quando eu digo que o propósito das marcas, elas deixam de ser só o produto pelo produto e passa a ser algo um pouco maior, que é o caso que tem acontecido em alguns países. Acho que é isso, não sei se acho que ficou claro. Ficou sim, amigo João. Muito obrigado. Eu tenho aqui mais duas perguntas, uma da Thaís Ferreira e uma do Tiago Façanha. A da Thaís Ferreira, ela pergunta o seguinte: o conceito de grife na saúde terá mais consciência desse consumo desenfreado no pós-pandemia? O que você acha sobre isso? Eu acho que existe, vou falar uma palavra horrível, né? Mas eu acho que existe mercado para tudo. Quando a gente para pensar que eu tenho grife de saúde, e eu não estou julgando, tá? É só um fato. Eu tenho grife de saúde em exame laboratorial. A gente tem uma marca de exame laboratorial que a pessoa entra lá e ela veste um roupão da Gucci. Tem consumidor para isso. E eu tenho uma outra que ele fica 1 hora esperando numa fila e são níveis diferentes e propostas diferentes para públicos diferentes. Eu acho que as grifes de saúde, elas existirão, sim. Eu não vejo... porque nós vamos continuar vivendo, acredito eu, numa sociedade que é uma sociedade que passa pelas classes sociais, que não, isso a gente não vai virar, acredito, né? Não vamos virar uma sociedade 100% socialista. O que eu acho é que as pessoas elas passam a ter um olhar um pouquinho mais amplo em relação a essa questão de propósito, né? Então, eu passo a me identificar um pouquinho mais com algumas marcas, isso é só um achismo, né? Baseado no que eu tenho visto, eu passo a me identificar um pouco mais com as marcas, além do, né, desculpa o termo, mas o roupão que eu estou colocando, ou algo um pouco mais fútil que estão me oferecendo, mas sim pelo todo que aquela marca me oferece. Mas daí acreditar que a gente vai ter essa diferença aí de grife de marcas, eu acho que isso ainda vai ser uma realidade, inclusive na cadeia de saúde, tá? Bacana, João, bacana, muito bom. Eu tenho aqui uma última pergunta, que é do Tiago Façanha, diretor da Mulato Comunicação, é uma agência aqui do Ceará, tá? E é uma pergunta bem específica de um dono de agência, grande Tiagão, gente boa. Quais as marcas... Peraí, só um minutinho. Quais marcas a divisão de saúde da Maquen atende hoje no Brasil e como funciona o processo de seleção e treinamento dos colaboradores, já que a área de atuação da agência é algo bem específico? Você poderia nos explanar um pouco sobre isso? Eu acho que... Sim. Muito Na geral. realidade, sobre marcas que a gente trabalha com muitas marcas. A gente trabalha desde a indústria farmacêutica como um todo, então a grande indústria, então marcas como Novartis, Johnson Johnson, a gente GlaxoSmithKline, que é a GSK, inclusive algumas dessas marcas estão trabalhando ativamente, né, em desenvolvimento. Então, acabou, isso também é público, não sou eu. A Glaxo e a Sanofi são duas grandes marcas no desenvolvimento de vacinas, são grandes players de vacinas e são grandes concorrentes. Hoje eles estão unidos, trabalhando dentro de um centro na China para o desenvolvimento da vacina contra o Covid. A gente sabe que o trabalho de desenvolvimento de uma vacina ele não é curtíssimo prazo, mas nós vemos aí duas grandes marcas unidas, independente do seu olhar de estratégia de negócio concorrente, para desenvolver uma vacina que vai beneficiar todos nós, e eles são os grandes maiores players. E aí a gente passa por hospitais que a gente trabalha, desde uma beneficência portuguesa, que é um hospital daqui de São Paulo, que a gente fez um trabalho de remodelação de marca, até redes de farmácia, como algumas grandes redes. Enfim, dentro da cadeia de saúde, a gente trabalha com muitas empresas porque a gente trabalha
dentro dessas empresas a gente divide modalidades de produto. Então, às vezes eu trabalho com uma divisão de oncologia de um cliente, eu trabalho com uma divisão de imunologia de outro e por aí vai, tá? A seleção de profissionais, na realidade, é algo muito complexo dentro da nossa cadeia, porque nós temos profissionais das mais diversas especialidades. Eu tenho médico, eu tenho equipe de médicos que trabalham com a gente dentro da agência, eu tenho equipe de tecnologia que trabalha com a gente, eu tenho biólogo, eu tenho, enfim, eu tenho a nossa característica ela é um pouquinho diferente da agência tradicional, tá? Tanto que a nossa operação ela é totalmente apartada da operação do que hoje a gente tem aqui no Brasil, que é a W Macan. É outra gestão, são equipes diferentes. Agora, só para ser objetivo, em relação a trazer essas pessoas, são pessoas que geralmente a gente acaba formando no mercado, porque elas precisam de um trabalho, de uma especialização, mas são pessoas do mercado como todas as outras. O meu criativo, ele é um criativo que desenvolve uma campanha do varejo, e ele desenvolve uma campanha de um produto para câncer de mama. Na realidade, o que muda aí é o nível de conhecimento que ele passa a ter que absorver para poder desenvolver uma campanha com várias restrições que a gente tem. Então, mais criatividade é criatividade. Então, a gente acaba trazendo essas pessoas do mercado e trabalhando em treinamento para elas dentro do nosso segmento. Tá ok, amigo João. Chegou aqui mais uma, que é um xará seu, também chamado João Cavalcante, gente muito boa, amigo nosso. E ele faz uma pergunta que diz o seguinte, só para a gente finalizar, certo? Uhum. Nós percebemos que houve uma quebra de paradigma para teletrabalho e ou trabalhos em home office. Você acha que isso permanecerá ou após a liberação das reclusões, as pessoas irão se acostumar a voltar a trabalhar normalmente as empresas? Qual a sua opinião sobre isso? Eu vou usar até um pouquinho de novo, né, da experiência aí do que a gente está vendo em alguns países. Eu acho que a nossa realidade ela vai mudar. Eu não sei qual será a intensidade disso, tá? Mas ela vai mudar de fato. Eu posso dizer para vocês que eu particularmente acredito, eu era um defensor da presença física, mas como o Hugo disse, né, muito mais enraizado naquilo que a gente vive no passado, e hoje eu sou um veemente defensor aí dessa comunicação. A gente é muito mais objetivo, a gente se tornou muito mais efetivo no nosso caso, e a gente tem visto isso. A gente tem alguns clientes que estão voltando às suas atividades. O nosso cliente, ele é um cliente, né, que antes da pandemia ele já era muito mais conectado e muito mais online. A gente já tinha uma dinâmica de se reunir com os grupos, mas assim, isso eu acho, na minha opinião, que vai seguir nessa dinâmica dos trabalhos online, não só dos trabalhos, como dos serviços. Como eu disse, a telemedicina ela era uma realidade que ela começou a ser discutida em 2019. Para vocês terem ideia, o CFM chegou a liberar a telemedicina e aí, depois de 3 ou 4 meses, eu não me recordo direito, ele parou com a telemedicina, porque ele entendeu que ele não tinha conseguido criar uma regulamentação para isso, e aí isso agora se tornou uma realidade latente para o médico hoje clinicar. Ele precisa da telemedicina, os convênios de saúde estão usando largamente a telemedicina, então eu acho que algumas realidades remotas, elas talvez não voltem à sua normalidade, apesar de eu achar que a gente vai viver um pouco esse meio termo ainda, mas isso é uma tendência que eu acredito que a gente não vai mudar. Ok, João, com sorte, muito obrigado. A gente acabou de ouvir
algumas palavras, um bate-papo com o CEO da McKen Health no Brasil, referência em comunicação para empresas de saúde. Muito obrigado, João Consorte, por parar um pouco e participar desse nosso evento, por melhorar o meio em que nós estamos inseridos, por falar um pouco aqui para o nosso Ceará, especificamente falando, apesar da gente estar com um evento aberto para o Brasil inteiro, por meio do YouTube, mas suas palavras são muito boas e é um assunto que a gente não costuma ouvir, nem ler sobre ele todos os dias. Pode ter certeza que é muito enriquecedor, é muito bom escutar do CEO da principal agência desse assunto um pouco sobre isso. Muito obrigado, amigo. Fique com Deus. Até mais. Obrigado vocês mais uma vez pelo convite. E eu vou deixar no chat para todo mundo o meu e-mail para quem quiser entrar em contato. Fique à vontade e eu envio mais informações para quem precisar. Tá joia? Obrigado, Fernando. Excelente, Obrigado meu amigo. todos. Muito obrigado pela disponibilidade também, viu? Imagina.